o Estado não pode mais colocar as suas mãos e punir o cidadão, acusando-o da prática de um crime, a não ser que ele tenha praticado uma conduta previamente descrita como crime, e não pode aplicar uma pena, a não ser que esta pena esteja previamente prevista. Crime descrito aonde? Pena prevista aonde? Numa regra geral abstrata, objetiva e impessoal, chamada lei. Esse é o princípio da legalidade. A maioria dos autores não faz distinção entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Certo? É dado como sinônimo. Eu faço uma sutil diferença. O princípio da legalidade é tudo isso aqui. Nullum crimen, nulla pena sine previa lege. Posso trocar a tela? Então vamos lá. Nullum crimen, não há crime. Nulla pena, não há pena. Sine previa lege, sem lei anterior. Vamos trocar. Pronto. O princípio da legalidade, essa agora vai assim mesmo. É o todo, é o princípio inteiro. Essa é uma posição nossa. E esse princípio da legalidade se subdivide em princípio da reserva legal, só a lei. Pode. Somente a lei pode definir crimes e combinar penas. Somente a lei pode definir crimes e combinar penas. Isso se chama reserva legal. Se nós pegarmos a expressão em latim, vai ser nullum crimen, nulla pena sine lege. Esta é a reserva legal. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Só a lei pode definir crime, só a lei pode combinar pena. Muito bem. E o segundo princípio é o princípio da anterioridade penal. Que diz, a lei deve ser anterior. Então, o princípio da legalidade, ele se compõe da reserva legal mais da anterioridade. Certo? Isso aqui é o prévia. Se a gente voltar para a tela anterior, o que é a legalidade? Princípio da legalidade. Corta um pouco para mim e já volta lá para eles anotarem. Princípio da legalidade. Nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. É tudo. Ele é composto de reserva legal, nullum crimen, nulla pena, sine lege. E anterioridade, prévia. Tem que ser prévia. Então, a gente faz essa divisão. É uma divisão sutil, mas existe. Eu não considero equivalentes as expressões. Então, você vai achar isso na nossa Constituição Federal, né? Esse princípio, não é isso? Está no artigo 5º. Impossível um Estado democrático, civilizado, que não tem esse princípio. Artigo 5º, inciso 39. Né? E a abertura do Código Penal, né?
Logo o artigo 1º do Código Penal. Princípio. Isso tudo o Feuerbach que redescobriu, ele não inventou, mas ele pesquisou, ele encontrou na biblioteca a Magna Carta que estava esquecida, foi o ovo de Colombo. Na Magna Carta, no artigo 39, ele então concebeu a reserva legal e a anterioridade. Bom, a partir desse momento, surge o mais importante princípio do direito penal. A base de sustentação de todo o direito penal. A partir dali, estava sedimentada a regra de que um cidadão só poderia ser privado de sua liberdade, só poderia sofrer uma acusação criminal, só poderia receber uma punição penal. E qualquer dia eu vou fazer uma palestra só sobre as penas aplicadas na Idade Média e moderna, os métodos aplicados. Desde a roda até o garrote vil, a fogueira. Depois nós vamos ter estou preparando um material que é uma aula só com ilustrações. O que o ser humano foi capaz de fazer. Então, doravante, as penas, as punições, só poderiam ser aplicadas àqueles que tivessem realizado uma conduta previamente definida em lei como crime. E só poderiam receber as penas que estivessem previamente previstas, cominadas em lei. E o que é ainda melhor, esta lei tem que ser anterior ao fato, ela não pode ser feita depois. A partir desse instante surge um sistema com base, com princípios, com lógica, e que, portanto, pode ser desenvolvido cientificamente, ontologicamente. A partir desse momento surge o direito penal. O direito penal como sendo autenticamente um direito. Muito bem. Se vê logo pelo nome, né? Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, assim foi chamado, porque este princípio foi concebido dentro do Estado chamado Estado de Direito. Então, o mundo assistia à sucessão do absolutismo monárquico, do regime de absoluta vontade unipessoal de um rei, do regime de concentração de poderes absolutos na mão do monarca, de um regime em que o monarca era considerado descendente de Deus, que sua vontade era inquestionável, para um regime em que esta vontade unipessoal cedia espaço para a vontade objetiva da lei. Portanto, eclode no século XIX o Estado de Direito. E esse Estado de Direito pressupõe que todos estejam submetidos ao império da lei. Portanto, todos submetidos ao império da lei. Se todos são submetidos ao império da lei, o juiz é um escravo da lei. Nós estamos só substituindo o Senhor. Agora não estão mais submetidos à vontade unipessoal de um déspota. Agora todos estão submetidos à vontade absoluta da lei. Corta para mim. Vontade absoluta da lei. Repitam comigo. Vontade absoluta da lei. Estou brincando, isso é isso aí. Isso faz mais em igreja evangélica, para a pessoa repetir. Então, todos estão submetidos ao império da lei. Juiz é um escravo da lei. Logo,
a uma imposição absoluta da lei. Por que razão? Porque havia uma verdadeira obstinação. O mundo traumatizado tinha verdadeira obstinação por segurança jurídica. Essa era a palavra de ordem. Segurança jurídica. Como é que se obtém segurança jurídica? Você obtém segurança jurídica não dando nenhuma margem para a interpretação da lei. A lei passa a ser o apanágio para a solução de todos os problemas. Juiz nenhum tem que se meter a interpretar a lei. Ele é escravo, ele não é intérprete da lei. Ninguém pode discutir o conteúdo da lei. Ninguém pode dizer se uma lei é justa ou injusta. Vai escrevendo o que eu vou falando. Ninguém pode dizer se uma lei é justa ou injusta. Ninguém pode dizer se uma lei é justa ou injusta. Ninguém pode discutir o conteúdo de uma lei. Ninguém pode discutir o conteúdo de uma lei porque todos estão submetidos ao império da lei. A isso dá-se o nome de Estado de Direito. Não há margem de interpretação. Esse Estado de Direito passa a ser, portanto, um Estado formal de direito. Não é um Estado qualquer, é um Estado formal de direito. Corta para mim. Novamente, vai haver reflexos do sistema político no direito. Novamente. Eu estou vivendo um Estado formal de direito, que é o Estado que interessa à burguesia. A burguesia, para poder multiplicar os seus ganhos, precisa de segurança jurídica. Regras fixas, regras imutáveis. Precisa de um Estado que não interfira. De um Estado que faz as leis, faz as regras, coloca essas regras e zela pela sua observância. E com base nestas regras, a burguesia pode prosperar. Ora, isto se reflete, se o Estado é de direito, formalmente apenas, se é um Estado formal de direito, ele vai se limitar a fazer regras absolutas e imutáveis, regras que não podem ser interpretadas, e vai se abster de qualquer interferência. É o Estado que não interfere na economia, é o Estado do laissez-faire, laissez-passer, é o Estado que faz regras, não deixa interpretá-las e faz com que o mais forte economicamente prevaleça sobre o mais fraco. É a nova ordem. O mais poderoso não é o mais poderoso em armas, é o mais poderoso em riquezas na economia. E o Estado vai se atrofiando. Ele faz regras e parte para o extremo oposto. Ele era absolutista, fazia tudo. Agora ele não faz nada, ele recua e deixa a economia agir com absoluta liberdade. Liberalismo econômico.